A partir do momento que tu está assistindo esse vídeo, o programa de declaração do imposto de renda já está disponível para download no site da Receita Federal e o aplicativo para celular, tanto Android quanto iOS, também já está disponível para tu baixar. Se tu não me conhece, eu sou Maurício Beles e hoje eu vim te explicar todas as alterações para o imposto de renda 2024 e quem precisa fazer a declaração e quem está isento. A primeira coisa que eu quero te falar são as atualizações para a entrega do imposto de renda esse ano. Os rendimentos tributáveis, é o principal motivo de alguém ter que entregar a declaração do imposto de renda, foi alterado de R$ 28.559,70 em 2023 para R$ 30.639,90 agora em 2024. Então, se tu ganhou menos de R$ 30.639,90, tu não precisa mais fazer a declaração do imposto de renda, coisa que tu deveria ter feito ano passado. Outra alteração que foi feita foi rendimentos isentos e não tributáveis, que até o ano passado era 40 mil. E aí esse ano, para 2024, eles atualizaram para bagatela de 200 mil. Então, quanto ano passado, quem ganhava mais de 40 mil isento e não tributável tinha que declarar o imposto de renda, esse ano foi para 200 mil. A atividade rural, que o ano passado o limite de isenção era de R$ 142.798,50, esse ano foi reajustado para R$ 153.199,50. E a gente também não pode se esquecer dos bens e direitos. O ano passado, quem tinha mais de R$ 300 mil em posses de bens e direitos, casa, carro, propriedade, ações, precisaria entregar a declaração do imposto de renda e esse ano foi atualizado para R$ 800 mil. As principais informações que tu precisa saber são as seguintes. Como eu já te falei, já está disponível o programa para tu baixar no teu computador ou para tu baixar no teu celular. Tu já pode entrar ali, tu já pode começar a mexer, tu pode brincar, tu já pode fazer a tua declaração, mas o prazo de entrega oficial começa sexta-feira agora, 15 de março, e termina dia 31 de maio, também sexta-feira. Então a gente vai ter esse leque aí de tempo do dia 15 de março ao dia 31 de maio. Quem for receber restituição, a restituição vai ser paga em 5 lotes. O primeiro lote vai ser pago dia 31 de maio, no último dia de entrega da declaração, e os próximos lotes vão seguir os próximos meses, sempre no último dia útil, com o quinto e último lote sendo pago 30 de setembro. Eu não preciso nem dizer que para tu receber os primeiros lotes, tu tem que ser um dos primeiros a entregar, e quanto mais tu demorar, mais para o final da fila tu vai ficando. Os critérios para receber primeiro seguem os mesmos. Eu tenho um vídeo aqui explicando. Então vai ser primeiro idosos acima de 80 anos, depois idosos entre 65 e 79 anos, pessoas com doenças graves, comorbidades, professores. Novamente, quem entregar a declaração pré-preenchida ou pedir para receber restituição por Pix também vai ter prioridade depois de toda essa turma. E depois de toda essa turma vem o resto do balaio, o resto do povão. Mas nem tudo são flores e nem só de restituição vive o homem. Algumas pessoas, em vez de receber restituição, vão ter que pagar mais imposto de renda. Para esses casos, a Receita Federal vai permitir dividir em até 8 cotas, em até 8 vezes, tu pode parcelar o teu imposto que precisa ser pago. Todas as 8 cotas podem ser debitadas direto da tua conta, caso seja da tua escolha, do banco que tu quiser, para tu não precisar ficar te preocupando em ter que imprimir e pagar DARF todos os meses. Tu tem a opção de colocar direto para debitar na tua conta, só precisa ter o dinheiro na tua conta no dia do débito, que é o último dia útil de cada mês. O vencimento da primeira cota do imposto que tu precisa pagar, ou se tu fizer uma cota única, se tu fizer em uma vez só, vai ser dia 31 de maio, mesmo dia que vai ser o prazo final de entrega e mesmo dia que vai ser pago o primeiro lote da restituição. Então eu não preciso nem te dizer que dia 31 de maio o sistema da Receita Federal vai estar um caos. Então, caso tu tenha imposto a pagar, procura não fazer a declaração no último dia, porque tu vai ter que fazer a declaração no último dia, tu vai ter que imprimir a DARF e tu vai ter que pagar essa DARF. Se não for a DARF inteira, vai ser a primeira cota dessa DARF. Então evita fazer isso no último dia.
O vencimento das demais cotas vai ser sempre no último dia útil do mês, até a 8ª e última cota, que vai ser no dia 30 de dezembro. Se tu escolher pelo débito em conta e tu for pagar desde a primeira cota por débito em conta, ou se tu for uma cota única, um valor que tu vai pagar numa vez só, sem prestação, tu vai pagar à vista e tu quer por débito em conta, tu precisa entregar a tua declaração até 10 de maio. Se tu entregar a tua declaração depois do dia 10 de maio, tu não vai mais ter a opção da primeira cota debitar em conta, ou se for um valor só à vista, tu debitar na tua conta. E por que o prazo de 10 de maio? Porque é o prazo que a Receita Federal precisa para organizar tudo e enviar lá para as questões de pagamento, as questões financeiras da Receita Federal. Então, para ela conseguir fazer isso, de enviar todas as informações para todas as contas, que tem que debitar o valor dessas contas no dia 31, é o prazo final dela, para ela se organizar até o dia 10. Se tu quiser imprimir a DARF e pagar a DARF, também eu tenho um vídeo aqui explicando 3 formas de tu imprimir a tua DARF para pagar, tu pode entregar depois do dia 10 de maio sem problema nenhum. E agora a grande dúvida que todo mundo tem: quais são os critérios para saber se eu preciso entregar a declaração do imposto de renda agora em 2024 ou não? Quem recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 30.639,90. O que é rendimento tributável? É salário, tá? Tu trabalha, tu recebe um salário de carteira assinada, aluga um imóvel e recebe aluguel, tu faz Uber, tá bom? Tu é entregador do iFood, faz bico, é um profissional autônomo, qualquer profissão que tu tenha, um conjunto dessas profissões. Daqui a pouco eu tenho um trabalho de carteira assinada e tenho um imóvel que eu alugo. Somando as duas rendas no ano, deu mais de R$ 30.639,90. Eu preciso entregar a declaração do imposto de renda. Eu trabalho, eu ganho salário mínimo, e aí eu faço Uber, eu ganho mais um salário mínimo, e aí eu alugo um imóvel, eu ganho mais salário mínimo. Tem 3 salários mínimos. Tu precisa fazer e entregar. É uma renda, é uma fonte de renda vinda de alguma dessas situações, ou mais de uma fonte de renda, 2, 3, 4, 10, vinda de locais diferentes, que somadas deem mais de R$ 30.639,90. Tu é obrigado a fazer e entregar a declaração do imposto de renda. Se tu recebeu rendimentos isentos e não tributáveis, ou tributado exclusivamente na fonte, superior a R$ 200 mil, tu estás obrigado a fazer e entregar a declaração do imposto de renda. O que são rendimentos isentos e não tributáveis? É um dinheiro que tu recebeu que tu não precisa pagar imposto de renda, não é descontado na fonte. Exemplo, está encostado no INSS e recebe um auxílio saúde, tá bom? E aí é um auxílio saúde que some 200 mil ao longo do ano. É os rendimentos que tu recebe do FI, tá? Dos fundos imobiliários. Então tu tem um valor X de fundo imobiliário, quando tu soma tudo, dá mais de R$ 200 mil no ano. R$ 200 mil no ano, cara, é quase 20 mil por mês. Tá ali entre 15 e 20 mil por mês. Então, se tu recebeu mais ou menos esse valor aí de rendimento de fundo imobiliário entre 15 e 20 mil por mês, somando tudo no ano passado, né, 2023, deu mais de 200 mil, tu é obrigado a entregar a declaração do imposto de renda. Rendimento tributado exclusivamente na fonte. Tributado exclusivamente na fonte é um valor que é tributado, né? É retirado imposto, é cobrado imposto antes de tu receber. Então, por exemplo, Tesouro Direto, tá? Seguindo nessa linha do rentista aí, do cara que ganha a vida com os rendimentos de suas aplicações. Então, é um Tesouro Direto. Tu recebe lá o Tesouro Direto, tu tem o lucro, esse lucro tu tem um imposto taxado, é exclusivo na fonte, primeiro retira esse dinheiro do lucro, o troco, vamos dizer assim, o que sobrar, te é entregue. Então, este valor. Acima de 200 mil que tu recebeu desse lucro, tu tem que fazer e entregar a declaração do imposto de renda. Menos disso, não precisa. É a soma dos valores. Somando meus FIs, que eu ganhei dos FIs, e somando o que eu recebi de juros do Tesouro Direto, deu mais de 200 mil, eu vou precisar fazer e entregar a declaração do imposto de renda. Se eu conseguir menos do que isso, eu não preciso entregar a declaração do imposto de renda. Obteve em qualquer mês de 2023 lucro na venda de bens e direitos com incidência do imposto de renda. Tu é obrigado a fazer e entregar a declaração do imposto de renda. O que é bens e direito? Eu vendi um carro, então eu comprei um carro por 50 mil, vendi o carro por 70 mil, por 80 mil. Eu vendi esse carro
eu tive um lucro da venda deste carro, e do lucro que eu tive da venda deste carro, eu precisei pagar imposto de renda. Então, eu sou obrigado a fazer e entregar a declaração do imposto de renda. Eu vendi um imóvel, eu tive lucro na venda deste imóvel, eu tive que calcular e pagar imposto de renda. Então, eu sou obrigado a fazer e entregar a declaração do imposto de renda. Tu gerou uma DARF de venda de algum bem teu, algum direito teu, tu é obrigado a fazer e entregar a declaração do imposto de renda. Bolsa de valores, que sempre gera muita dúvida. Se tu realizou operações de venda na Bolsa de Valores, cuja soma em todo o ano de 2023 for maior do que 40 mil reais, ou tu fez venda menores do que 40 mil reais, mas tu precisou calcular e pagar imposto de renda, tu é obrigado a fazer e entregar a declaração do imposto de renda. Outra situação é se tu teve prejuízo ano passado, independente de ter vendido 40 mil reais ou não, mas tu teve prejuízo ano passado, tu quer trazer esse prejuízo do ano passado para esse ano, para compensar quando tu tiver lucro e não precisar pagar imposto, não precisar pagar tanto imposto, tu também pode fazer a declaração de imposto de renda. Presta bem atenção nos termos que eu estou usando. Vendas durante todo o ano acima de 40 mil reais, tu é obrigado a fazer a declaração do imposto de renda. Se tu teve qualquer tipo de lucro que te gerou qualquer tipo de DARF para pagar, tu é obrigado a fazer e entregar a declaração do imposto de renda. Se essas duas primeiras situações não se aplicam a ti, se tu teve prejuízo ano passado e tu quer trazer esse prejuízo para esse ano, para abater dos teus lucros que tu vai ter esse ano para não pagar imposto de renda, tu pode fazer a declaração do imposto de renda. Tu não é obrigado, tá? Como tu vai ganhar, tu não é obrigado, tu faz se tu quiser. As outras duas não, as outras duas tu é obrigado a fazer. Pessoal da atividade rural, quem teve receita bruta acima de R$ 153.199,50 está obrigado a fazer e entregar a declaração do imposto de renda. E presta bem atenção nas palavras. É receita bruta, não é lucro, não é nada descontado, é receita bruta. Levantou um faturamento de R$ 153.199,50, tu está obrigado a fazer e entregar a declaração de imposto de renda. Não quer dizer que tu tenha que pagar imposto, não quer dizer que tu tenha lucro, quer dizer que este valor bruto tu tem que fazer e entregar a declaração de imposto de renda. Quem quer compensar em 2023 prejuízos de anos anteriores, ou agora em 2024, prejuízos de anos anteriores de 2023, também precisa fazer e entregar a declaração do imposto de renda. É a mesma situação da turma da Bolsa de Valores, tá? Tu pode trazer os prejuízos para trás para compensar em 23, ou para agora, para 2024, para compensar, tu tem que fazer e entregar, mostrar essas informações, esses prejuízos, para poder carregar isso para os próximos anos. Quem teve no dia 31 de dezembro de 2023, posses de bens e direitos, inclusive terra nua, no valor superior a R$ 800 mil, está obrigado a fazer e entregar a declaração do imposto de renda. Tem um terreno na praia, tem uma casa, tem carro, tem moto, tem Bitcoin, tem dinheiro em conta. Então, somando tudo isso, deu um patrimônio acima de R$ 800 mil, é obrigado a fazer e entregar a declaração do imposto de renda. Tá, mas Maurício, como é que uma pessoa que ganha menos de 30 mil, que é o mínimo para entregar a declaração do imposto de renda, vai ter um patrimônio de R$ 800 mil ou mais de R$ 800 mil? Geralmente isso é herança. Então é alguém que recebeu uma herança, morreu algum parente, deixou um imóvel de herança, deixou dinheiro, deixou carro, então deixou esses bens, essa pessoa herdou essas heranças, não ganha o suficiente para ter desconto do imposto de renda, não ganha o suficiente para entregar a declaração do imposto de renda, mas recebeu um patrimônio desses de herança. Quando soma isso tudo, dá mais de R$ 800 mil, tem que fazer e entregar a declaração do imposto de renda. Essa foi uma baita ajuda, porque até o ano passado era 300 mil. Quem passou a condição de residente no Brasil em qualquer mês do ano passado e se encontrava assim em 31 de dezembro de 2023,
está obrigado a fazer e entregar a declaração do imposto de renda. Quem é essa turma? Essa turma é alguém que saiu do Brasil, foi fazer um intercâmbio, foi morar fora, ficou algum tempo fora, ficou alguns anos fora, e aí resolveu retornar em 2023. Então, quando ele retorna em 2023 e aí chega até o final do ano, independente do mês que ele voltou, e fica até o final do ano, o ano que vem ele é obrigado a fazer entregar a declaração de imposto de renda, ou algum estrangeiro que venha morar no Brasil de fato. Tá? Então, a pessoa estrangeira, não é um brasileiro que saiu do país para trabalhar, para fazer intercâmbio, para tentar a vida lá fora e voltou. É um estrangeiro que resolveu tentar a vida aqui. Então, este cidadão está obrigado a fazer e entregar a declaração do imposto de renda. Essa é uma situação muito específica. Existe uma condição para quem tem um imóvel e vá vender este imóvel, ele teria lucro, ele precisaria apurar esse lucro e pagar imposto de renda sobre esse lucro, tá bom? Essa é a situação normal. Mas existe uma regra na declaração do imposto de renda que diz o seguinte: eu vendo o imóvel com lucro, que eu seria obrigado a pagar imposto de renda, mas num prazo de 180 dias eu compro outro imóvel num valor igual ou superior ao valor do imóvel que eu vendi. Eu estou isento de recolher este imposto, tá bom? Eu não vou precisar pagar esse imposto de renda. Essa pessoa que está nessa situação, que fez essa manobra, vamos dizer assim, o ano passado, apesar de ela não ter que pagar o imposto de renda sobre essa operação, ela se torna obrigada a fazer e entregar a declaração do imposto de renda. Exemplo disso, eu tenho um imóvel, comprei um imóvel por 200 mil e aí eu vendi esse imóvel por 500 mil. Tá? Eu tive 300 mil reais de lucro. Então eu precisaria apurar imposto de renda sobre esses 300 mil reais de lucro. 15% sobre 300 mil dá 45 mil, se não me falha a memória. Então eu teria de pagar 45 mil de imposto de renda sobre o lucro deste imóvel. Só que eu vendi esse imóvel por 500 mil e num prazo de 180 dias eu comprei um outro imóvel de 600 mil, tá bom? Então eu comprei um imóvel por um valor maior do que o valor que eu vendi. Neste caso, eu estou isento de recolher esse imposto de renda. E aí eu vou precisar fazer e entregar a declaração do imposto de renda contando esta operação. Caso tu tenha interesse nesse tipo de situação, eu tenho um vídeo aqui explicando como é que funciona isso, como é que faz isso certinho, tá? Não é o foco disso hoje. Eu só trouxe isso porque é uma situação muito específica que poucas pessoas vão viver, né? Do universo de pessoas que precisam entregar um imposto de renda, poucas pessoas vão precisar fazer por causa disso, tá? Poucas pessoas passaram por isso e vão precisar entregar a declaração do imposto de renda por isso. Também quem é obrigado a fazer e entregar a declaração do imposto de renda, essa nova lei que criaram de trusts, né? Então são pessoas que têm trusts, aqueles offshores, aqueles fundos de investimento no exterior para pagar menos imposto. Então quem tem isso, e até então não dava muita explicação para a Receita Federal, agora vai ser obrigado a fazer e entregar a declaração do imposto de renda com essas informações. Quer saber mais sobre isso? Tem vídeo aqui explicando, tá? Eu tenho um vídeo falando sobre essa aprovação dessa lei, o que mudava, o que alterava. Provavelmente não é algo que te envolva, tu não precisa se preocupar, certo? E por último e não menos importante, quem optar por atualizar os valores de mercado dos investimentos no exterior. Eu também tenho vídeo aqui explicando sobre isso. Resumidamente, se tu tem um investimento no exterior, e aí pode ser carro, pode ser imóvel, pode ser esses trusts, pode ser ações na Nasdaq, criptomoedas no estrangeiro, né, no exterior. Então, todo esse grupo de investimentos, que além da própria valorização, tem a valorização cambial, o governo criou a possibilidade de atualizar o teu valor de custo de aquisição mediante o pagamento de uma taxa de imposto de renda de 8%. Então, para ficar mais simples, vamos pegar um exemplo de criptomoedas, tá? Eu comprei criptomoedas por 10 mil reais. Hoje, essas criptomoedas estão custando 110 mil reais. Eu tive um lucro de 100 mil reais. Se eu for pagar imposto de renda sobre isso, vão ter que ser 15%. Em cima desses 100 mil reais, eu vou ter que pagar 15 mil reais de imposto de renda. O governo está me dando a opção de eu atualizar esse valor de custo de aquisição. Então, ao invés de eu dizer que eu paguei 10 mil reais,
eu atualizo para o valor de mercado, eu vou dizer que eu paguei R$110 mil, vou pagar uma taxa de 8% de imposto de renda sobre esse lucro de 100 mil, então em vez de eu pagar R$15 mil, eu vou pagar R$8 mil, eu atualizei o meu custo de aquisição para 110 mil, se o que valorizar a partir daí, eu vou pagar os 15% a partir daí, entendeu? Então, esse ano de 110 mil vai para 210 mil. Se eu não fizer atualização, eu vou ter R$200 mil de lucro, vou ter que pagar 15% de imposto sobre esses 200 mil, vou ter que pagar 30 mil. Se eu fizer essa atualização, eu parto do princípio que eu paguei 110 mil nesse bem, ele vai valorizar para 210 mil, eu tive 100 mil de lucro, vou pagar 15% em cima dos 100 mil, 15 mil. Então é 30 mil contra 15 mil. Na verdade, como eu já paguei 8, vai ser 8 mais 15, 23 mil. Então eu pago 30 mil, eu pago 23 mil. Então é essa lógica que o governo está fazendo. Quem quiser fazer isto, fazer essa atualização, é obrigado a entregar a declaração do imposto de renda. Então, essas são as principais regras para a declaração do imposto de renda 2024. Se tu te encaixar em qualquer uma destas regras, tu está obrigado a fazer e entregar a declaração do imposto de renda. Se tu não te encaixar em nenhuma dessas regras, tu pode ficar tranquilo, tu não precisa fazer a declaração, não precisa entregar a declaração. De agora até 31 de maio, a gente tem bastante tempo para fazer a declaração com calma. Eu vou fazer bastante vídeo sobre o assunto, já tenho bastante material, vou fazer material novo, então te inscreve para não perder, para ficar atualizado. Qualquer dúvida que tu tenha, deixa nos comentários aqui embaixo, que assim que eu ver eu vou te responder. Olhou tudo isso e mesmo assim está em dúvida, não sabe se tu precisa entregar ou não a declaração do imposto de renda? Pergunta aqui embaixo, que assim que eu ver eu te respondo. Tem dúvida sobre alguma maneira de declarar, alguma forma, qual é o jeito correto, se precisa, se não precisa? Deixa nos comentários aqui embaixo, que assim que eu ver eu vou te responder. Eu não sei se eu vou fazer live nesse meio tempo aí ou não. Tô pensando ainda, se tem interesse em alguma live, deixa no assunto aqui embaixo. E eu já fiz umas 2, 3 vezes, eu faço a live, vejo um assunto ali que o pessoal queira que eu comente, abro uma live, vou fazendo a live ali falando sobre o assunto. Quem tiver dúvida vai chegando na hora, vai perguntando e eu vou respondendo. Então, vê se tu tem interesse nisso também ou não, deixa aqui embaixo nos comentários. Eu sei que tu tem muita dúvida sobre o imposto de renda, então eu vou te deixar com essa playlist aqui das principais dúvidas, que eu tenho certeza que isso aqui vai te ajudar. O vídeo por hoje era isso, meu muito obrigado e até a próxima.